Aleluia. Mistura com glória, vai. Mistura com glória, mistura com glória, mistura com glória. Aleluia. Mistura com glória. O momento é lindo, o Pai está na casa. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que culto gostoso, né? Que presença. Que Deus continue assim abençoando esse lugar. As meninas da dança, vocês estão só ensaiando para domingo? Que maravilha, que coisa linda, né? Vocês não podem deixar de apresentar. Não faça isso. Que coisa linda. A gente sente a essência, a presença do Senhor, né? Para a glória de Deus. Aleluia. Para mim, mais uma vez, é motivo de muita alegria, de honra estar aqui nessa noite. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Nessa noite eu quero deixar assim, já estou indo, né? Retornando ao Brasil. Não vou poder estar com vocês domingo, meu coração ficou apertado, né? Mas quando alguém falou aqui de voo cancelado, tem alguém nessa igreja que ora tanto por voo cancelar. Aí quando o pastor Alain falou de voo cancelado, eu disse, será, Jesus? Será, Jesus? Aleluia, estou pronta para o que o Senhor tiver. Aleluia, glória a Deus. Mas é uma alegria muito grande. Também quero assim honrar a vida da missionária Oneide. Oneide é a mãe da Yara. Está aqui também, ali faz parte do Ministério Emanuel. Levanta a mãozinha, Oneide, assim, olha. Também já está indo, né? Glória a Deus. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Mas sem perder tempo e aproveitando assim esse momento tão gostoso, eu quero que você abra a palavra do Senhor no capítulo aí 4 de Esther. E Deus assim nos preparou, né, essa palavra para estar trazendo aos nossos corações nessa noite, né? Esther capítulo 4, o versículo 14, nós vamos meditar hoje, né, para a glória de Deus. A pastora Anabela, que Jesus te abençoe, te ama em Cristo Jesus, viu? Sabe, mora no meu coração. Vou levar muita saudade daqui, né, para a glória de Deus. Todos acharam? Está aí no telão. Vamos estar lendo essa palavra. Nos diz assim, aleluia. Talvez a minha versão é diferente da que está aqui. Então vamos por essa versão que está aqui, todos junto comigo. Porque se, o quê? Não, tá feio. Bora, 1, 2, 3 e... Se... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você perdeu de dar um glória dentro dessa palavra tão poderosa. Aleluia, eu quero assim abrir mesmo um espaço para o finalzinho do versículo que vai dizer, quem sabe, se não foi para este tempo, ou na minha versão diz momento, que foste o quê? Quem sabe se o quê? Não, finalzinho aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Presta atenção que Deus quer falar conosco nessa noite. Quem sabe se não foi para este tempo que Deus te trouxe aqui. Que Deus te levantou com um propósito. Porque o propósito, ele é maior do que nós. O propósito é maior do que nós. Então, nessa noite, o que Deus colocou no meu coração é a respeito dessa mulher, né?
essa passagem da vida de Esther, e Deus, ele bradou muito forte no meu coração. Nós sabemos que o livro de Esther tem essa parte tão gloriosa, irmãos. Eu amo essa passagem. E nesse percurso que Esther vivenciou, né, no tempo do rei, ali no Império da Pérsia, nós vamos ver que Deus, ele trabalha de uma maneira que nós não entendemos, nós não compreendemos. O povo judeu estava exilado ali, o povo estava vulnerável, e Deus, ele vai criar situações para quê? Para mover o agir dele na vida daquele povo. Mas eu quero trazer algo aqui que Deus colocou, irmãos. Quando Deus assim bradou forte hoje a respeito dessa palavra, quem sabe se não foi para esse tempo que você foi chamado. Quando nós vemos, quem conhece a história de Esther? Esther é uma menina órfã. Esther é uma menina que foi ali criada pelo seu primo tio Mardoqueu, né? Ela é levada agora, ela é uma daquelas que é escolhida para ser levada ao palácio. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você nessa noite. Deus, ele conhece todas as coisas. Então, antes que algo aconteça sobre a sua vida, ele já preparou o cenário, ele já preparou tudo para que você possa estar naquele lugar. Quando eu vejo, antes do preparo para que viesse a morte, para que viesse o projeto daquele homem mau contra os judeus, Deus já sabia. E Deus vai preparar o cenário como? Deus vai tirar Vasti de cena para agora trazer quem? Trazer Esther. Você pode olhar talvez para a sua vida e não entender determinadas coisas agora, no momento. Mas deixa eu te dizer como uma palavra profética para a sua vida: nada é por acaso. Nada é por acaso, tudo tem um propósito de Deus. E o propósito é maior do que você possa imaginar. O propósito é bem maior do que você possa imaginar. Vou repetir novamente: o propósito é maior do que você. O propósito é maior do que nós. O propósito que Deus tem na minha e na sua vida é muito além do que você imagina. Às vezes nós não entendemos. Mas quando eu olho para essa palavra, eu dou tanto glória ao Senhor, porque às vezes nós achamos que Deus nos chamou bonitinho para sentar sobre essas cadeiras e vai tudo bem. Às vezes você olha e diz: Deus me chamou para o palácio somente para me desfrutar das maravilhas que Ele tem. Sim. Mas Ele tem um propósito bem maior do que você imagina. Ele não vai te trazer só para o palácio para isso. Quer dizer o que, pastora? Ele não vai te resgatar lá do mundo. Ele não vai trazer para aqui. Aqui é o palácio. Aqui é onde desfrutamos das maravilhas do Senhor. Mas aqui também tem propósito com você. Deus tem propósito com a minha e com a sua vida. Assim foi com a vida de Esther. Ei, Deus tinha um propósito com a vida de Esther ali dentro. Essa jovem, aleluia, Deus já tinha algo com ela. Deus agora vai fazer o quê? Deus agora vai tirar Vasti. Deus vai substituir agora a rainha. Ele vai agora pegar uma jovem que ninguém talvez desse nada, olhar para ela e dizer: quem é essa? Mas Deus, Ele tem um tempo. Ele tem um tempo para todas as coisas. E quando Ele pega aquela moça, Ele não joga ela já lá no trono de forma alguma. Há um tempo de preparo. Há um tempo de basúbia na xondere candará. E talvez você está nesse tempo de preparo e não está entendendo. Porque quando agora Vasti sai de cena, eu estou correndo porque a hora também eu não posso perder aquilo que Deus quer nessa noite. Aleluia. Quando Deus tira Vasti de cena e agora traga todas as moças e no meio dela está Esther, vai haver um preparo. Vai haver um tempo
para que ela possa se preparar. Talvez você hoje está olhando e não está entendendo o preparo de Deus, esse tempo sobre a sua vida. Mas eu vim como uma boca profeta para te dizer nessa noite: o tempo e a hora dele é chegada e você precisa estar preparado, sim. A palavra vai nos dizer que quando ela agora é levada ao palácio, ela vai ser, todas elas, não é só Esther, mas todas aquelas moças virgens que foram levadas ao palácio, elas vão ter um preparo. Elas vão passar um ano se preparando. Um ano se preparando como? Agir como, ser rainha, preparando a pele para receber todas as maravilhas para que elas pudessem estar bem para o rei. Não é de qualquer jeito. Para se apresentar ao rei não era de qualquer maneira. Sabe qual é o mal desse tempo? É que nós queremos nos apresentar ao rei de qualquer jeito. Nós queremos ir à presença do rei de qualquer maneira. Não. Ei, até a rainha Esther, para se apresentar ao rei homem na terra, teve que se preparar. E por que nós não podemos nos preparar? Como que faz, pastora? Como que nós fazemos para nos preparar ao Senhor? Quando você sai da sua casa, você vem com algo preparado no seu coração para ofertar ao Senhor nessa... Estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de você ofertar o seu melhor tempo, o seu melhor glória, o seu melhor aleluia. Para você se preparar, para você dar o seu melhor, para você estar na presença dEle, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas você fazer algo extraordinário para o Senhor. Esther agora está no tempo da preparação. Ela agora está ali sendo preparada para algo, mas ela talvez achava que fosse somente para estar ali. Nunca no coração talvez passou que ela seria rainha, porque no meio de tantas, no meio de muitas, ela era improvável. Talvez olhando para você nessa noite, você também está dizendo: eu sou o improvável. Eu sou o improvável para tal situação. Eu sou o improvável até mesmo para fazer isso da parte do Senhor. Mas deixa eu te dizer, Ele é mestre em pregar pessoas improváveis para tornar algo grandioso, porque o propósito que Ele tem na minha e na sua vida é bem maior. E é bem melhor do que eu e você possa imaginar. Há esse tempo de preparo na vida de Esther. Deus sempre prepara pessoas, Deus sempre vai preparar as circunstâncias, Deus vai preparar tudo isso antes dele agir. Antes de Deus agir, pastora, Ele vai preparar pessoa, circunstância, tudo Ele prepara. Ele não vai te lançar de qualquer maneira. Ele não vai fazer de qualquer maneira para a sua vida. Ele tem um tempo preparado para você. E na vida de Esther o processo foi esse. Ela passou por esse processo. Ela não sabia que ela estava sendo formada. E na minha prova e na sua luta, na sua dificuldade, às vezes nós nem imaginamos que nós estamos sendo forjados. Que nós estamos sendo forjados. Mas eu vim para te dizer, fica firme. Que há um propósito maior do que tudo que você está vivenciando. É algo para a glória de Deus. É algo surreal que o Senhor quer fazer na sua vida. Só te digo uma coisa: não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Só olhe para a frente. Só olhe para a cruz. Porque porque se aquela moça agora olhasse para trás, ela ia dizer: não, por favor, não me deixe aqui, eu quero sair fora, não tem como. Deixa eu dizer uma coisa que talvez a gente lê muito o livro de Esther, mas esquece
esquece de entrar mais profundo. Vocês sabiam que aquelas moças virgens que foram levadas, nenhuma mais poderia voltar? E se o rei não a escolhesse, elas também não poderiam mais casar com ninguém? O preço era alto. O que a senhora quer dizer com isso? Ah, querida, querida, a partir do momento que você veio, Cristo agora é que vive em ti. Você não pode mais regressar, você não pode mais voltar. Mas pastor, eu até voltei. Ei, o preço é muito alto que você vai pagar. Você não pode mais olhar para trás. Uma vez alistado nesse exército, você não pode mais tirar a mão, porque a palavra vai dizer: aquele que colocar a mão no arado e tirar, esse não é digno. Aquela moça, mesmo se o rei não a escolhesse, ela não poderia mais ter outra família. Ela tinha que servir no palácio. E assim foi o que aconteceu com todas aquelas outras que estavam ali. Esther agora vai ser apresentada. Esther agora é preparada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esther agora é preparada. Esther agora vai ter o quê? Esther agora vai se posicionar, porque todo propósito requer coragem e o quê? Um posicionamento. Quando Esther agora, ela é escolhida, quando Esther agora é escolhida, ela vai passar dias, meses, não é? Só desfrutando das maravilhas que o Senhor tem e que ela podia ter ali dentro, mas ela não imaginava que algo estaria acontecendo nos bastidores daquele palácio. Ela não imaginava que a trama contra o seu povo estava nos bastidores. O seu tio dá uma ordem a ela: não diga suas origens. Tem hora, irmão, que nós temos que permanecer calados sem dizer quem somos, para que o inimigo não descubra e venha te afrontar antes do tempo. Eu sinto uma essência, eu sinto uma graça de Deus muito grande nessa noite, e eu vim para te dizer assim: ei, não entrega para o inimigo ainda o que não é para ser entregado. Às vezes, pela nossa alegria demais, nós falamos demais, e o Senhor está dizendo: cala a boca, fica calado. Deus disse que vai dar vitória, você sai contando para todo mundo, e o Senhor está dizendo: cale a boca, o inimigo da tua alma vai tramar em cima disso aí. Eu costumo dizer: quer vencer? Fique calado. Saia de cena por um tempo. Saia de cena por um tempo. Quando você voltar, volte com a vitória. Aí sim, quando tiver tudo pronto, você espalhe, diga quem você é de verdade. Diga o que Deus fez sobre a sua vida. A palavra vai nos dizer que agora Esther, ela é separada, ela é escolhida, ela agora está, mas ela não diz quem ela é. A Hadassah agora é a Esther. Ela não diz quem ela é, ela só diz que ela é Esther. Até o nome ela muda. Ela é Esther. E ela não imagina o que está acontecendo e o que está por vir ali, no meio de tudo aquilo. Há um inimigo dentro do palácio. E o inimigo não é só dela, o inimigo é de todo o povo dela. É inimigo de todos os judeus. É inimigo agora. Mas como tratar inimigo? Até então ela não sabe quem é o inimigo. Mas Deus já sabia, por isso que ela coloca Esther e faz o rei. Não pense que foi só o homem, o desejo carnal do rei, que olhou para Esther e a desejou. Claro que não. Foi o próprio Deus na vida daquele rei.
Foi o próprio Deus que coloca sentimento lá dentro. Foi o próprio Deus que age ali. E agora nós vamos ver que a palavra, nós vamos entender que aquele rei, ele tem um carinho muito especial. Mais na frente nós vamos entender isso nessa passagem. Esther agora está ali desfrutando de tudo, mas agora vai chegar alguém no capítulo 4, agora vai chegar um mensageiro e vai trazer uma mensagem de Mardoqueu ou Mardocai, como você quiser. Olha, vou trazer aqui com as minhas palavras. Mardocai manda te dizer que está sendo preparado um massacre. Vai exterminar todos os judeus. E você precisa fazer alguma coisa. Estou traduzindo com as minhas palavras. E você como rainha, precisa se levantar, precisa fazer alguma coisa. De imediato ela manda a resposta dizendo: nada poderei fazer, pois já faz dias, meses, que o rei não me convida, que o rei não me chama. E é aqui onde nós entramos nessa noite para ministrar. Quando ele manda e que ela manda de volta, o mensageiro. Ele vai voltar novamente o mensageiro para ela e vai dizer: pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família serão eliminados. Quem sabe se não foi para esse momento que fosse conduzida a realeza. Ele está dizendo: ei, tu não estás aí por um acaso. Tu não foi levada a esse palácio, tu não foi escolhida porque você era mais bela. Tu não foi escolhido nessa noite para estar aqui porque você, eu amo estar ali, ver a pastora Ana Bela ali, adorar o nome do Senhor, ministrar. Não, você foi escolhido para vir aqui nessa noite porque os céus querem te dizer assim: está na hora de se levantar, está na hora de se posicionar como servo, como serva. É tempo da igreja se levantar. É tempo do povo que se diz povo de Deus se erguer, porque foi para esse tempo, foi para esse momento que o Senhor te escolheu. O Senhor te tirou, não sei de onde, do Brasil, da Angola, não sei de onde, tantos países. Portugal é uma mistura de muitos. Deus te tirou e te trouxe para cá com propósitos. Você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Não tem como o agir de Deus se você não entender o propósito. Se você não deixar que o propósito que o Senhor tem na minha e na sua vida se cumpra. Aquela menina de imediato ela não estava entendendo, Esther não estava entendendo o propósito de Deus. Mas quando o mensageiro vem de novo e diz: olha, quem sabe se não foi para esse tempo. Mas o que eu estou dizendo, você pensa que você vai se escapar só porque você está no palácio? Porque uma vez a ordem do rei decretada é selada ali. Deixa eu te dizer, o inimigo da nossa alma, ele não deixa muita brechinha não, viu? Quando ele vem. Ele já vem tudo acertado e tudo amarrado. Por meses, por dia, Amã ali projetou tudo isso. A forca de Mardoqueu já estava pronta. Porque ele não suportava ver. Ele não suportava. E já estava tudo pronto, tudo armado. E o rei agora vai lá e assina, carimba. E aonde que Esther ia se escapar? A palavra do rei não podia voltar atrás.
mesmo ela sendo a esposa do rei. Você não está entendendo, né? Você pode olhar e dizer, mas eu sou filha do rei. Mas se você não se posicionar, você não está entendendo, né? Que ele está dizendo para a igreja que é hora da igreja se posicionar. Que foi para esse tempo que ele nos chamou. Dá uma olhadinha em volta para você ver o que está acontecendo. E o Senhor dizendo, cadê a minha igreja de pé? O Senhor está olhando, talvez não precisa ser muito da igreja, a tua casa, o inimigo já cirandou, já bagunçou, mas você está só de braços cruzados olhando e dizendo o que eu posso fazer. E os céus, o Senhor lá de cima te olhando e dizendo, eu te chamei, foi para esse tempo, como mulher, como homem de Deus, para se erguer, para não permitir que Satanás destrua. Que andarás remando, diga subianás. Ei, tu não está livre não, tu não vai escapar não, se você não fizer alguma coisa, porque Deus tem propósito contigo, e Ele espera que vocês tenham agora esse ato de fé, irmãos, um posicionamento. Nós precisamos, pastora, ter posicionamento. E para ter posicionamento tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque se não tiver coragem, você não se posiciona. Porque o medo vai te travar. Eu não vou me posicionar não, porque é aí que o inimigo vai vir contra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você se posicionando ou não, o inimigo já está pronto para ir. Ele já está pronto para ir destruir. Tu vai morrer sentado, de braço cruzado, ou você vai se levantar e guerrear? É o que Deus espera da sua noiva, do seu povo. É o que Deus espera de você. A empresa não está dando certo, o que você está fazendo? Você não tem nem coragem de levantar, de se posicionar para orar, para clamar, para pedir ao Senhor, para colocar no altar dele aquilo que você está precisando que ele faça. Precisamos de se posicionar. Uma certa feita, jovens volta, e um jovem rapaz chamado Neemias pergunta, como estão os muros de Jerusalém? Todos derribados. Olha, uma destruição total, tudo queimado, uma miséria. O que sobrou, o povo que sobrou está sendo escravizado por aqueles que têm mais. Aquele moço que era copeiro, aquele moço não era nenhum engenheiro, aquele moço não era nenhum profeta, aquele moço só era um copeiro. Mas a Bíblia diz que ele se posiciona, depois que ele chora, lamenta, ele se posiciona. O que eu quero dizer com isso é que Deus espera que você venha ter um posicionamento. Ele vai se posicionar e vai dizer, peraí, não pode ficar desse jeito. Ele se posiciona. E a palavra vai nos dizer que ele vai ao rei. Quando ele se apresenta ao rei, ele está entristecido. E o rei vai perguntar para ele, porque a alma dele está abatida daquele jeito. E ele vai contar os fatos. E agora o rei dá uma carta assinada e manda ele ir. Aonde ele passar pela província, ele leva tudo, pega tudo que ele que precisa, mas para poder reconstruir os muros. Ele vai encontrar resistência quando chega lá, não é do inimigo não. Ele vai encontrar resistência de um povo desanimado, de um povo que não tinha mais fé, de um povo que não tinha mais esperança. Mas eu quero te dizer nessa noite, dentro dessa palavra ainda, que o Senhor conta com você, com o seu posicionamento, porque o sim que tu dá para Deus, tu pode salvar a tua casa, tu pode salvar uma nação, tu pode salvar aqueles que estão aí a perecer. Ele só espera que você tenha esse posicionamento. Esse homem, quando ele vai, ele encontra resistência, mas ele não desiste. Ele quer ver aquele povo, aqueles muros erguidos. Ele quer ver algo transformado
transformado ali. E você quer o quê? O que você quer? O propósito que Deus tem na sua vida é bem maior do que você imagina. Por mais que ele seja doído, doloroso, em nenhum momento dentro dessa palavra eu encontrei que ele disse que ia ser mar de rosas. Em nenhum momento dentro dessa palavra eu encontrei que ele disse que seria fácil. Não. Ele só me disse que eu tenha bom ânimo. Ele só me disse, vai porque eu sou contigo. Assim ele também disse para você, só se posicione e vai porque eu sou contigo. Antes de tudo acontecer, eu já movimentei as águas, eu já criei as situações. Eu só quero que você se posicione, porque para o milagre de Deus se materializar, ele precisa de mim e de você, como um canal. Ele pode fazer? Pode. Mas ele quer que eu e você seja esse canal. Que eu e você se posicione. Aquela menina agora, quando Mardoqueu disse, olha, se você não fizer nada, ele vai criar meios. Ele vai usar pessoas. Ele vai dar o jeito dele, porque Deus é Deus. Mas você vai perder a oportunidade que ele te deu. Eita Deus, desceu algo aqui forte do céu. Talvez você está perdendo a oportunidade que Deus te deu. Para quê? Para ele se revelar através de você. Para que o nome dele seja reconhecido através de você. Assim como ele fez em tantos lá, que essa palavra nos mostra que ele vem fazendo ainda até o dia de hoje, levantando um, levantando o outro, e o nome dele sendo glorificado, através de algo, de operação de milagre, através de uma palavra, através de um louvor que ele faz. Você talvez vai perder a oportunidade de ser aquele que Deus escolheu para usar. Era isso que Mardoqueu estava dizendo. Talvez você vai perder a oportunidade. Para quê? Para que o propósito do Senhor, ao te levar dentro desse palácio, venha a ser concretizado. Mas deixa eu te dizer, minha querida, oh, meu lindo de Jesus, se você não se posicionar, se você não deixar Deus trabalhar, ele vai usar outro e vai te colocar no lugar. Sabe, pastora, quando eu me converti, alguns dias atrás, quando eu digo alguns dias, porque para mim eu ainda sou um bebê na fé. O meu filho mais velho, o Valdemar, ele não tinha nem 2 aninhos quando Deus falou isso comigo. Uma certa feita estou eu no culto e eu sempre gostei de ficar para recepcionar. E eu estou lá e o culto já tinha começado, estava quase na hora da palavra, entra um jovem por aquelas portas, pastora. E aquele jovem, ele senta lá atrás, no culto. E aí, no final, eu vou dar a paz do Senhor para ele. Paz do Senhor, meu filho. Ele, paz do Senhor? A senhora está muito gorda. E gorda eu estou agora, viu? Gorda eu estou agora. E ele disse, a senhora está gorda de tanto engolir os recados de Deus. Aí foi um ai. Eu disse, misericórdia. E ele disse, eu nunca esqueci, irmãos, não tem como esquecer. E ele disse bem assim, a senhora tem 8 dias para a senhora se consertar com Deus. Olha, o homem não sabia que eu era casado, não sabia o que eu tinha dentro da igreja, ele nunca tinha entrado naquela igreja. Ele tinha ido pregar em uma igreja naquele setor, ele não achou a igreja, ele tinha ido ministrar, ele não achou a igreja, e ele disse que para não perder a viagem, ele achou aquela igreja e ele entrou. Mas ele foi ali porque foi o próprio Deus. E aí ele disse, a senhora tem 8 dias para a senhora se consertar com o papai, porque senão ele vai dar uma madrasta para o seu filho.
Ele vai colocar outros nos cargos que a senhora tem dentro dessa igreja. E assim ele foi falando, e eu fui só, eu já era bem magrinha. Eu falei, agora eu entro aqui dentro. Falei, misericórdia, irmão. Ele disse, misericórdia não, irmão. O Senhor te chamou para uma grande obra. E você tem engolido tudo o que Deus manda você falar. Daqui a 8 dias eu vou voltar nessa igreja. E eu vou orar por você. E aí a gente vai saber se você foi para o SPAR de Jeová ou não. Porque eu serei aquele que Deus vai usar para te fulminar se você não tiver consertado. Que ousadia. Eu quase morri, viu? Mas não foi de outra coisa não. Foi de medo naquele dia, que eu ia morrer naquele dia. E eu sempre fui mulher de oração. E agora eu ponho cara no pó. E eu digo, Jesus, e como é que eu vou emagrecer diante de ti, Jesus? Senhor, tenha de misericórdia, Senhor. Eu te peço perdão, Jesus. Eu faço uma aliança nova contigo. Que tudo que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. Que tudo que o Senhor assim... Por que vocês já me viram pregando aqui? Ei, é mais para conserto, porque essa é minha chamada. Eu disse, Deus, é doído. Mas eu vou fazer uma aliança porque eu quero te servir. Eu quero viver, eu quero ver meu filho crescer, Jesus. Olha. E fui orar. Ô, irmão, eu acho que eu estava mais magra do que tudo, porque era jejum o dia inteiro. O dia inteiro, irmãos. Por que eu estou contando isso? Porque se eu não me posiciono, eu ia perder a oportunidade de ver as maravilhas que eu já vi Deus operar. Naquele dia, 8 dias se passaram e eu orava para aquele jovem não aparecer na igreja, mas ele foi o primeiro que chegou ali depois que nós abrimos a porta. Você ri porque não foi você. Quando eu olho para aquele moço, minha sogra do meu lado, irmãos. Quando eu olho para aquele moço, eu olho para ela, eu digo, Jesus. Mas aquele moço, quando eu fui até ele, ele disse, eu digo, ai. Quando ele fez eu digo, Jesus amado. Ele disse, irmão, foi para o SPA. Ai, irmão, que alegria no coração. Que alegria quando ele disse, você foi para o SPA. Só que não para por aí, eu vou terminar aqui, para você entender que você não pode perder a oportunidade. 15 dias eu fui convidada para pregar. Ô pastora. E quando eu comecei a descer pela igreja, o Senhor disse, o pastor está em pecado, o altar está rachado e tu manda ele descer. Eu digo, eu? Vou não? Vou não, Jesus. Eu não, Senhor. Aquela voz suave veio no meu ouvido e falou assim, lembra do concerto? E aí, a gente novo convertido tem aquela história. Abra aí para Deus confirmar a palavra, né? Abra aí. Aí eu cheguei na minha sogra e falei, sogra, abra aí a palavra. A palavra que Deus tinha me dado. Aí fui na minha cunhada e falei, abra aí, Vilma, uma palavra aí para mim. A palavra que Deus tinha me dado. Oh, irmãos. Falei, Jesus, e fui orar. Mas não fugi do que Deus me mandou. Cheguei no altar, eu comecei a ministrar. E quando eu comecei a ministrar, o Espírito Santo disse, está demorando demais. Aí primeiro quem desceu fui eu. Aí eu sempre vou ministrar, irmãos, desde o princípio eu sempre levei alguém comigo. Eu falei, meu irmão, ó, e a irmã, vocês ficam bem aí de prontidão, porque hoje se a ataca vier para o meu lado, vocês me ajudam, não vou apanhar sozinho não. E isso a igreja riu. Só que aí o Espírito Santo disse, vai lá e manda ele descer. E aí eu disse, pastor, o senhor conserta com a igreja e a igreja com o Senhor ou as portas vai se fechar.
após ter entregado tudo. E naquele grande dia, irmãos, o pastor não consertou com a igreja, nem a igreja com ele. E passou-se 15 dias, as portas se fecharam. É doído? É. Mas eu entendi que a minha chamada não seria fácil. Mas eu estava disposta a viver o propósito com Deus. Estou disposta a viver o propósito com Deus. Porque eu chegar aqui e profetizar bênção na sua vida é maravilhoso. Agora, quando eu profetizar que você tem que consertar, ou que você, ou se prepara, ou Deus vai te levar, irmão, ninguém quer ouvir. Mas quer ouvir, Deus está se agradando de você, mentira. Deus não está se agradando de nada. Tu está fazendo coisa feia diante do altar de Deus. Mas o que tem é pessoas assim. Mas Deus não me chamou assim. Deus me chamou para confrontar o meu e o seu pecado. Por quê? Porque Ele quer que você vá para o céu, que eu vou para o céu. E Deus agora, Ele vai levantar Esther. Esther não era somente para ficar ali sendo banqueteada, não. Deus tinha algo muito árduo com ela. E ela agora, quando Ele volta de novo, eu já estou finalizando. Quando ela volta de novo agora, Ele vai dizer, olha, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te chamou. Ele só quer que você se posicione. Ele só quer que você verdadeiramente se posicione. Esther se posiciona, ela faz o quê? Ela agora vai dizer, junta todo o povo, jejuma 3 dias. Tudo. Jejuma todo mundo, que eu vou jejuar aqui juntamente com as minhas meninas. Jejuma o jejum absoluto, jejum 3 dias, porque eu vou me apresentar ao rei. Sem ser chamada. E se o cetro não fosse? Porque ela agora vai se apresentar ao rei. E ela não foi chamada. Ela corria sério risco de morte. Porque se o rei não apontasse o cetro para ela, ela morreria. Mas aquela moça, ela vai diante daquela, ela entendeu que Deus tinha um propósito com ela. E quando você entender o propósito de Deus na sua vida, tu não vai ter medo de nada, porque você sabe quem está contigo é maior do que qualquer coisa. Aquele que enviou você é bem maior. Ele já projetou, irmão. Ele já moldou, ele já agiu ao seu favor. Ele só quer que você obedeça. Ele só quer que você se levante. Ele só quer que você entenda o que ele quer com você. A chamada que ele tem contigo é bem maior do que você imagina. Não é para você ficar calado. Ele tem algo contigo sim. Olhe para dentro de você e diga obrigada, Deus, porque o Senhor me escolheu para algo grande e eu estou pronto. Será que você pode dizer isso? Será que você pode dizer como Isaías? A quem enviarei? Envia a mim, Senhor. Cumpra o seu propósito através da minha vida. Tu está dentro dessa nação porque Deus te chamou para levar o ide. E Ele espera que você se posicione com isso. Esther se apresenta ao rei, vou finalizar. Esther se apresenta ao rei. Ela termina os 3 dias de jejum, agora ela vai se apresentar ao rei agora. E quando ela vai, o Espírito Santo já foi na frente. O mesmo Deus que colocou amor no primeiro dia para ele escolher, é o mesmo Deus que vai agora na frente e faz o rei olhar para ela de forma estrondosa. O cetro agora é sobre a vida de Esther. Ele convida, ela vem até ele. E ela não vai já dizendo, ei, o seu conselheiro vai matar todo o meu povo. Não. Ela vai com sabedoria e ela vai dizer, olha, isso aqui é difícil, é só para quem verdadeiramente tem coragem e tem fé. Ela vai convidar o inimigo para sentar na sua mesa. Tem hora que é necessário você fazer um banquete e chamar o inimigo para sentar na sua mesa. A palavra vai dizer que ela convida o rei e diz, traz a mão junto, vou dar um banquete. E quando chega lá, o rei está alegre. E agora o rei vai perguntar, me diga o que tu queres, dou até a metade do meu reinado, do meu palácio. Ela vai dizer,
dizer simplesmente que volte amanhã, ó rei, e traga a mão novamente. Olha, outro banquete. Sabe o que é isso? Sabedoria. Sabedoria. Aquela mulher tem sabedoria agora. Se você não tem, peça ao Senhor que Ele te dá a sabedoria. Agora, finalizando o outro dia do banquete, agora ela não aguenta mais, ela vai dizer ao rei o que vai acontecer. Olha, o rei, a minha morte está decretada e a do meu povo todinho. A minha morte está decretada e do meu povo todinho, pois eu sou o quê? O que ela era? E agora, quem é? Seu conselheiro. O rei agora não podia fazer nada a não ser o quê? Fazer um outro decreto. Vai dar o direito agora, só para finalizar, fica de pé. Ele vai dar um decreto agora, vai fazer um novo decreto para quê? Para que eles pudessem lutar para alcançar a salvação. Eles tinham agora o direito de guerrear, de lutar para não morrer. Mas aquele que projetou, aquele que fez tudo, a forca estava pronta. Quem vai ser agora enforcado nela, deixa eu te dizer, o inimigo da tua alma, aquele que projetou contra a tua vida. Se você se posicionar naquilo que Deus tem para com você, se você não sair do propósito que Deus tem na sua vida, Ele mesmo vai ser enforcado naquilo que Ele projetou para a sua vida. Você não entendeu? A mesma cova que Ele abriu para você, é Ele que vai cair dentro dela. Mas para isso você precisa o quê? Se posicionar. Para isso você precisa o quê? Não sair do propósito que Deus tem na sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que agora o Senhor te chamou. Quem sabe não foi para esse tempo. Que tempo é esse, pastora? Dá uma olhadinha no que você está vivendo. O Senhor te chamou para você se posicionar, para você entender o propósito dele na sua vida. Entenda isso. Você precisa entender esse propósito. Coloca a mão no seu coração, pastor. Eu posso só mais um minuto para me orar. Oh, aleluia. Eu quero que você agora comece a falar com os céus nessa noite. Diga: Senhor, até hoje eu não estava entendendo o que o Senhor quer, mas Senhor, eu vou passar a entender e me posicionar. Porque tem pessoas aqui neste lugar que Deus está requerendo de você posicionamento. Deus está requerendo de você para ver o mover de Deus, para ver o agir de Deus, é necessário você agora entender o que Ele tem contigo. Oh, Espírito Santo, Pai, a cada vida que aqui está, que eles possam entender, oh Deus, o que o Senhor tem na vida deles, que eles possam se posicionar com fé, meu Pai, porque eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer nas nossas vidas, e eu te peço, dê força, dê ousadia, dê coragem, meu Deus, para aqueles que não têm. Eu te peço nessa noite, ajuda eles a romper as barreiras, os obstáculos, meu Pai, e que eles possam olhar não para o problema, para a dificuldade, mas para o Deus que te chamou, o Deus que capacita, o Deus que age onde eles não podem, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? E Deus possa abençoar a sua vida. Eu sei que domingo vocês vão estar ali dando muito glória, muito aleluia. Lembra de mim também, no meio do glória, do aleluia, que vocês vão estar lá. Amém? Que Deus abençoe essa casa. Mais uma vez, é um prazer, é uma honra muito grande poder cultuar ao Senhor neste lugar. Deus abençoe os pastores. Vou voltando para o Brasil, mas voltando com o coração já cheio de saudade, né? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.